Oi, meu nome é Júlia e sempre fui uma pessoa cética. Nunca acreditei em espíritos, maldições ou energias sobrenaturais. Essas coisas eram para mim apenas histórias inventadas para assustar. Pelo menos era o que eu pensava até viver algo que mudaria completamente a forma como vejo o mundo. Tudo começou com algo aparentemente inofensivo. Uma jaqueta, um presente de uma amiga que parecia tão comum e despretensioso quanto qualquer outra peça de roupa. Mas aquela jaqueta carregava consigo muito mais do que apenas tecido e estilo. Ela trazia uma história sombria, um peso invisível que eu só perceberia tarde demais. Era uma tarde tranquila quando visitei minha amiga Clara. Ela estava reorganizando o guarda-roupa e separando algumas peças que não usava mais. Entre blusas, calças e vestidos, Clara tirou uma jaqueta preta de couro e a segurou com cuidado. Júlia, olha essa jaqueta. Ela é linda, mas não me serve mais. Acho que vai ficar perfeita em você. Eu olhei para a peça e realmente gostei. O couro parecia novo, era de ótima qualidade, e o estilo combinava muito com o que eu costumava usar. Clara insistiu, e eu aceitei o presente sem pensar duas vezes. Naquela noite, ao chegar em casa, experimentei a jaqueta diante do espelho. Ela parecia ter sido feita sob medida. Mesmo assim, algo nela me incomodava. Não era o ajuste, nem o material. Era uma sensação estranha que não consegui identificar. Era como se, ao vesti-la, um peso invisível estivesse sobre meus ombros. Ignorei o desconforto inicial, achando que era coisa da minha cabeça, e guardei a jaqueta no guarda-roupa. A primeira vez que a usei foi no dia seguinte, quando precisei ir ao mercado. Lembro-me de estar caminhando pelas prateleiras, escolhendo produtos, quando senti uma presença. Era como se alguém estivesse me observando. Olhei ao redor, mas não havia ninguém perto de mim. A sensação era sufocante, mas me convenci de que estava imaginando coisas. Afinal, o mercado estava relativamente vazio e eu sempre fui muito racional. Os dias se passaram e comecei a notar que minha vida, de repente, estava desmoronando. Primeiro, perdi o emprego de forma inesperada. Meu chefe alegou cortes na empresa, mas foi tudo tão repentino que parecia quase pessoal. Em seguida, meu namorado terminou comigo do nada, alegando que precisava de espaço. Tudo estava acontecendo rápido demais e comecei a me sentir perdida. Foi então que os pesadelos começaram. Toda noite eu sonhava com um lugar escuro, quase como um porão. Eu estava presa ali, cercada por vozes sussurrantes que chamavam meu nome repetidamente. Acordava suando frio, com o coração acelerado e tinha medo de voltar a dormir. E os fenômenos estranhos não se limitavam aos sonhos. Objetos em casa começaram a se mexer sozinhos. A primeira vez que aconteceu foi com uma xícara na cozinha. Eu estava de costas lavando a louça e quando me virei, a xícara havia mudado de lugar. Achei que era distração minha, mas com o passar dos dias, outros objetos começaram a ser deslocados de forma inexplicável. Foi quando comecei a ligar os pontos. A única coisa que havia mudado recentemente na minha vida era aquela jaqueta. Decidi perguntar para Clara mais detalhes sobre a peça. Quando toquei no assunto, ela ficou visivelmente desconfortável. Ah, esqueci de te contar. Essa jaqueta era de uma amiga minha que faleceu no ano passado. Ela adorava essa peça, usava o tempo todo. Pensei que você poderia gostar dela. Naquele momento, um arrepio percorreu meu corpo. Resolvi guardar a jaqueta no fundo do guarda-roupa, mas parecia que isso não bastava. Durante a noite, eu ouvia barulhos vindos do quarto onde ela estava guardada. Portas rangiam, passos ecoavam pela casa, e uma vez, o som de algo caindo me fez pular da cama.
Corri para o quarto e, para minha surpresa, a porta do guarda-roupa estava aberta e a jaqueta estava caída no chão. Certa noite, enquanto estava deitada tentando dormir, senti algo que gelou minha alma. Era como se alguém estivesse sentado na beira da cama. Eu conseguia sentir o peso, mas quando abri os olhos, não havia ninguém lá. O cheiro de couro invadiu o quarto e eu sabia que a jaqueta estava por perto. Naquela noite, decidi que precisava me livrar dela de qualquer maneira. No dia seguinte, coloquei a jaqueta em um saco plástico e a levei para um lixão na periferia da cidade. Joguei-a o mais longe que pude e voltei para casa com a sensação de alívio. Mas o alívio foi breve. Na mesma noite, os barulhos voltaram. Passos no corredor, o som de algo arranhando as paredes e uma sensação constante de estar sendo observada. O ápice do terror aconteceu na manhã seguinte, quando abri o guarda-roupa para pegar uma blusa. Lá estava a jaqueta, pendurada como se nunca tivesse saído dali. Meu desespero atingiu o limite. Eu sabia que precisava de ajuda. Procurei uma benzedeira conhecida na cidade e ela, ao tocar na jaqueta, imediatamente recuou. Essa peça está carregada com uma energia muito pesada. A alma da antiga dona está presa a ela e não encontrou paz. Precisamos libertá-la. A benzedeira realizou um ritual para tentar purificar a jaqueta. Ela usou velas, ervas e orações e me orientou a enterrar a peça em um local afastado, junto com uma vela acesa e um copo de água. Isso ajudará a alma a seguir seu caminho, ela explicou. Segui as instruções, apesar do medo que sentia. Enterrei a jaqueta em um campo vazio, fiz as orações e deixei a vela e o copo de água no local. No momento em que terminei, senti uma brisa leve passar por mim e pela primeira vez em semanas senti um peso sair dos meus ombros. Desde então, minha vida começou a voltar ao normal. Os barulhos cessaram, os pesadelos desapareceram e as coisas começaram a se ajeitar. Ainda hoje, evito pensar muito na jaqueta, mas sei que essa experiência mudou minha vida para sempre. Essa história me ensinou que objetos podem carregar mais do que memórias. Eles podem carregar pedaços de quem os possuiu e nem sempre essas presenças estão em paz. O sobrenatural é real e está mais perto de nós do que imaginamos. Oi, meu nome é Eduardo e nunca fui de acreditar em histórias sobrenaturais. Sempre levei a vida de forma prática e racional. Trabalho, casa, contas para pagar. Nada de fantasias, nada de superstições. Pelo menos era assim até pouco tempo. Acontece que depois de passar por uma experiência que me fez questionar tudo, percebi que o inexplicável pode estar muito mais próximo do que imaginamos. Minha esposa, Luísa, faleceu há pouco mais de um ano. Foi algo repentino e devastador. Um aneurisma que a levou sem aviso, sem tempo de nos despedirmos. Luísa era o amor da minha vida e sua ausência deixou um vazio enorme. Durante meses, evitei mexer em suas coisas, roupas, joias, perfumes. E tudo permanecia exatamente como ela havia deixado. Como se de alguma forma mantê-los ali fosse preservar um pedaço dela comigo. Mas o tempo passou e minha família começou a insistir que eu deveria seguir em frente. É o certo, Eduardo. Você precisa desapegar, abrir espaço para o novo, minha irmã dizia com a melhor das intenções. Depois de muita pressão, decidi que estava na hora. Peguei todas as roupas de Luísa e coloquei em sacolas grandes. Algumas peças ainda carregavam o cheiro do perfume que ela costumava usar, o que me causava uma mistura de conforto e tristeza. Mesmo com o coração apertado, levei as sacolas para um brechó beneficente no centro da cidade. A ideia de que suas roupas poderiam ajudar alguém em necessidade me trouxe um pouco de paz. Naquela noite, voltei para casa com uma sensação de alívio. Senti que tinha dado um passo importante. No entanto,
o alívio durou pouco. Tudo começou de forma sutil. Estava deitado na cama, tentando dormir, quando ouvi o que parecia ser um sussurro vindo do corredor. Levantei, acendi as luzes e vasculhei a casa inteira, mas não havia nada fora do lugar. Convenci-me de que era apenas a minha imaginação, resultado do dia emocionalmente cansativo. Nas noites seguintes, o fenômeno se intensificou. Sussurros se tornaram passos. Eram leves, mas nítidos, como se alguém estivesse andando pela casa com cuidado para não ser ouvido. Em mais de uma ocasião, senti o colchão da cama afundar, como se alguém tivesse sentado ali ao meu lado. Mas ao abrir os olhos, não havia ninguém. A coisa ficou realmente assustadora quando comecei a sonhar com Luísa. Nos sonhos, ela aparecia vestindo suas roupas favoritas, com o sorriso que eu tanto amava. Mas seu semblante era sério. Em um desses sonhos, ela falou comigo pela primeira vez. Sua voz era calma, mas firme. Eduardo, por que você fez isso? Essas roupas eram minhas. Eu não estou em paz. Acordei com o coração disparado, suando frio. Era apenas um sonho, tentei me convencer. Mas algo dentro de mim dizia que não. Era tão simples assim. Os dias passaram e os eventos sobrenaturais só pioraram. Certo dia, cheguei em casa e encontrei o armário de Luísa completamente aberto. O problema era que ele estava vazio, já que eu havia doado tudo. Mesmo assim, as portas estavam escancaradas, como se alguém estivesse procurando algo. Lembrei do que ela havia dito no sonho. Essas roupas eram minhas. Uma noite, enquanto assistia televisão na sala, ouvi um som vindo do quarto. Era o som de cabides sendo arrastados, como se alguém estivesse mexendo nas roupas dentro do armário. Meu sangue gelou. Peguei coragem e fui até lá. Ao abrir a porta, senti um vento gelado passar por mim, e a luz do quarto piscou. Naquele momento, eu soube que não estava sozinho. Passei a dormir no sofá da sala, evitando o quarto a todo custo, mas isso não impediu que as visitas noturnas continuassem. Uma madrugada, acordei com o som de alguém chamando o meu nome. A voz era de Luísa, eu tinha certeza. Ela parecia estar do lado de fora da porta de entrada. Eduardo, Eduardo. Eu fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Quando finalmente criei coragem para abrir a porta, não havia ninguém lá. Desesperado, resolvi procurar ajuda. Fui até uma benzedeira conhecida na cidade, Dona Alzira. Ela era famosa por lidar com casos sobrenaturais. Ao ouvir minha história, ela ficou séria. Eduardo, sua esposa não está em paz porque você doou algo que tinha um grande valor sentimental para ela. Não eram apenas roupas, eram pedaços da vida dela, das memórias dela. Ela sente que foi traída. Dona Alzira sugeriu um ritual para tentar acalmar o espírito de Luísa. Eu deveria reacender a conexão emocional com ela, demonstrar respeito e pedir perdão. Seguindo suas orientações, comprei velas brancas e flores e escrevi uma carta para Luísa. Nela, expliquei por que tinha doado as roupas e como isso havia sido difícil para mim. Também pedi que ela me perdoasse e deixei claro que jamais quis desrespeitá-la. Na noite do ritual, acendi as velas e coloquei as flores em um vaso ao lado da carta. Rezei, chorei e por um momento senti como se Luísa estivesse ali comigo. Era uma sensação de paz, algo que eu não sentia havia muito tempo. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em semanas, sem nenhum sonho perturbador ou barulho estranho. Mas, na manhã seguinte, algo surpreendente aconteceu. Recebi uma ligação do brechó onde havia deixado as roupas de Luísa. A atendente explicou que, por algum motivo, todas as peças haviam sido devolvidas ao estoque, como se ninguém quisesse comprá-las. Perguntou se eu gostaria de recolhê-las. Apesar do medo, senti que era o que eu precisava fazer. Voltei ao brechó e trouxe as roupas de Luísa para casa.
Em vez de guardá-las, decidi doá-las novamente, mas desta vez para pessoas específicas, explicando o valor sentimental de cada peça. Foi um processo mais lento e emocional, mas, ao final, senti que havia honrado a memória de Luísa de uma maneira respeitosa. Desde então, os eventos sobrenaturais cessaram. Não houve mais passos, sussurros ou sonhos perturbadores. Hoje, acredito que Luísa finalmente encontrou paz. Quanto a mim, aprendi que há coisas que não podemos explicar e que o respeito pelas memórias daqueles que amamos é essencial, mesmo quando eles já não estão entre nós. Oi, meu nome é Clarice, tenho 38 anos e sou proprietária de uma pequena loja de roupas na minha cidade. Sempre fui apaixonada por moda e depois de muitos anos de esforço e economia, consegui realizar meu sonho de abrir meu próprio negócio. Durante um tempo, as coisas estavam indo bem. A loja tinha um fluxo constante de clientes, eu estava pagando as contas em dia e até fazia planos para expandir. Mas isso mudou radicalmente no último ano. Tudo começou com um presente. Um cliente. Fiel, o Sr. Álvaro, um homem idoso que costumava comprar roupas para seus netos e bisnetos, apareceu na loja um dia com algo incomum. Ele trazia nas mãos um espelho antigo, emoldurado em madeira entalhada com detalhes dourados e ornamentados. Parecia uma peça de antiquário, algo muito valioso. Ele disse que o espelho havia pertencido à sua falecida esposa, Dona Olívia, mas que ele não queria mais ficar com ele. Ela adorava esse espelho, disse Álvaro com um olhar melancólico. Sempre dizia que era o coração da nossa casa. Mas desde que ela se foi, esse espelho só me traz lembranças dolorosas. Quero que ele tenha um novo lar, e pensei que seria perfeito para sua loja. Sei que você sempre gosta de decorar o ambiente com coisas bonitas. Fiquei tocada pelo gesto e aceitei o presente sem pensar muito. O espelho realmente era bonito e parecia combinar perfeitamente com o estilo da minha loja. Coloquei-o em um canto estratégico perto dos provadores para que os clientes pudessem se admirar enquanto experimentavam as roupas. Parecia ser uma adição maravilhosa ao espaço. No início, tudo parecia normal. Alguns clientes até elogiavam o espelho, comentando como ele dava um toque sofisticado à loja. No entanto, não demorou muito para que coisas estranhas começassem a acontecer. A primeira coisa que notei foi uma queda repentina no movimento. De uma semana para outra, o número de clientes diminuiu drasticamente. Achei que fosse apenas uma fase ruim, algo sazonal. Mas o problema persistiu. Clientes fiéis que vinham toda semana simplesmente pararam de aparecer. E os poucos que vinham não compravam nada. Depois começaram os problemas financeiros. Do nada, as contas da loja começaram a acumular. As vendas despencaram. E mesmo com promoções e descontos, parecia impossível atrair clientes. Como se isso não bastasse, comecei a enfrentar problemas com fornecedores. Encomendas chegavam com itens errados, atrasos frequentes e algumas mercadorias sequer eram entregues. Foi nesse ponto que percebi que algo mais estava errado. Certas noites, quando eu ficava sozinha na loja organizando o estoque, sentia uma presença. Não sei explicar exatamente, mas era como se alguém estivesse me observando. O ambiente ficava pesado, sufocante. Cheguei a ouvir barulhos estranhos, como sussurros vindos do canto onde o espelho estava. Uma noite, enquanto organizava algumas araras, ouvi claramente o som de risadas baixas, quase como um sussurro, vindo da direção do espelho. Meu corpo gelou. Pensei que fosse a minha imaginação. Mas a sensação de estar sendo observada era tão intensa que eu não consegui ignorar. Quando olhei para o espelho por um instante, tive a impressão de que meu reflexo não estava me acompanhando. Enquanto eu ficava imóvel,
Meu reflexo parecia se mover levemente, quase imperceptivelmente. Depois disso, comecei a ter pesadelos recorrentes. Sonhava com uma mulher que nunca tinha visto antes. Ela era alta, magra, com cabelos longos e pretos que cobriam parte do rosto. No sonho, ela estava sempre parada na frente do espelho, olhando para mim com olhos vazios, sem vida. Acordava suando, frio, com a sensação de que algo estava me perseguindo. As coisas na loja pioraram ainda mais. Certo dia, uma cliente saiu correndo do provador, visivelmente assustada. Quando perguntei o que havia acontecido, ela me disse que, enquanto se olhava no espelho, viu uma figura atrás dela. Era uma mulher, mas não era você. Ela estava parada bem atrás de mim, com um olhar horrível. Quando me virei, não havia ninguém lá. Esse foi o ponto de virada para mim. Comecei a investigar a origem do espelho. Liguei para o Sr. Álvaro e perguntei mais sobre a peça. Ele ficou em silêncio por um momento antes de dizer: "Eu nunca quis contar porque achei que fosse bobagem, mas Olívia dizia que o espelho era especial. Ela passava horas na frente dele, conversando sozinha. Quando perguntei com quem ela falava, ela disse que o espelho tinha uma alma própria. Depois que ela morreu, coisas estranhas começaram a acontecer. Eu achei que, dando o espelho para você, isso acabaria." Essas palavras me deixaram arrepiada. Decidi que o espelho tinha que sair da loja. Naquela mesma noite, peguei o espelho e levei para um depósito nos fundos. Mas, enquanto o carregava, tive a impressão de que ele estava mais pesado do que antes, como se algo estivesse resistindo. Assim que coloquei o espelho no depósito, ouvi um som estridente, como um grito abafado, que parecia vir de dentro da moldura. Depois de me livrar do espelho, pensei que as coisas melhorariam, mas não foi o caso. A loja continuou a ter problemas e os pesadelos persistiram. Decidi buscar ajuda espiritual. Uma amiga me indicou uma médium, Dona Cecília, que tinha fama de lidar com objetos amaldiçoados. Quando Dona Cecília viu o espelho, sua expressão mudou instantaneamente. Este objeto carrega uma energia muito pesada. A mulher que aparece nos seus sonhos, ela está presa aqui. Não sei como ou porquê, mas ela está conectada a este espelho, e sua presença traz desgraça. Fizemos um ritual para tentar libertar o espírito. Durante o processo, ouvi gritos vindos do espelho, como se alguém estivesse sendo arrancado à força. Foi uma experiência aterrorizante, mas, depois disso, a energia na loja começou a mudar. Hoje, o espelho não está mais comigo. Dona Cecília me ajudou a descartá-lo de forma segura, e a loja, aos poucos, está voltando ao normal. Ainda assim, nunca vou esquecer os eventos assustadores que vivi por causa daquele espelho. Algumas memórias não podem ser apagadas e, mesmo agora, às vezes sinto que não estou sozinha quando fecho a loja à noite.